Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Thiago Costa, coordenador da turma ITA das unidades de São José dos Campos e São Paulo e professor de Química dessas turmas também. Eu estou aqui representando a equipe de professores do Poliedro para falar um pouquinho sobre essa maratona que foi a segunda fase do IME de 2016. Vou falar alguns detalhes sobre cada um dos dias de prova, as impressões que nossa equipe de professores teve para que vocês tenham esse conhecimento, certo? Então vou começar pelo primeiro dia, prova de matemática. Uma prova de matemática da segunda fase do IME sempre é uma prova com alto grau de dificuldade, uma prova muito bem elaborada. Na média dos alunos é uma prova que tem o maior peso, um peso 3. A prova de 2016 veio conforme o esperado. Uma prova muito bem feita, uma prova com um grau de dificuldade bastante elevado, embora os nossos professores tenham percebido, tenha sido para eles uma prova um pouquinho mais tranquila do que as provas dos anos anteriores. Mas isso não deixamos de considerar que seja uma prova de grau de dificuldade elevado. Os nossos professores, inclusive, ressaltam o grau de dificuldade das questões 7, 8 e 10. Eles consideram que das questões 1 a 6, o aluno bem preparado conseguia desenvolver bem, ele conseguia fazer aí uma boa pontuação, mas ficou essa questão aí da dificuldade mais elevada das questões 7, 8 e 10. Nossos professores fazem questão de comentar que, considerando o todo da primeira fase mais a segunda fase de matemática do IME, a prova foi extremamente bem distribuída em termos de conteúdos, praticamente todos os conteúdos da matemática abordados e abordados de uma maneira muito interessante. Então, foi uma prova de matemática de alto nível, uma prova de matemática muito boa. Passando para o segundo dia, prova de física, uma prova que para os alunos na média tem um peso 2,5, a prova de física veio na mesma ideia dos anos anteriores. É uma prova bem característica, a prova do IME, que cada questão acaba misturando uma série de assuntos, são questões bem engenhosas, bem interessantes, questões que exigem do candidato que ele faça uma boa leitura, interprete bem as condições do enunciado e aí parta para a resolução. A prova desse ano veio dessa forma, veio uma prova também com questões muito originais, questões muito engenhosas, muito interessantes, algumas questões que num primeiro olhar são questões que parecem ser trabalhosas e muito difíceis, mas o aluno bem preparado consegue organizar o raciocínio e fazer uma resolução relativamente rápida, mas também com questões muito difíceis. Então a prova de física veio uma prova bastante exigente, tenho certeza de que os candidatos bem preparados eles tiveram que investir bastante tempo em interpretar os enunciados, em entender exatamente o que estava sendo pedido na prova. Então foi uma prova com certeza bem elaborada, uma prova que teve uma novidade. Nos últimos anos de IME não se via uma questão envolvendo conceitos de física moderna, e a questão 10 trouxe esses conceitos, mas uma questão muito bem feita, uma questão muito boa. Então esse segundo dia foi um dia também de bastante dificuldade para os candidatos, mas com uma prova muito bem feita. O terceiro dia, prova de Química, também uma prova de peso 2,5. A prova de Química, nós da equipe de Química consideramos uma prova também muito boa, muito interessante. A prova de Química tinha algumas questões com um nível de dificuldade bastante acessível a alunos que fizeram um bom ano de preparação para o IME. Eu cito aqui as questões de número 6, uma questão que envolvia conceitos de titulação, a questão número 8, de cálculo de fórmulas, que envolvia um pouquinho de química orgânica também, e a questão de número 10, a questão de propriedades coligativas. Essas três questões eram questões, assim, para o aluno bem preparado, questões bem acessíveis, bem tranquilas, mas o restante da prova veio com bastante desafiador, uma prova que realmente fez uma boa avaliação, da preparação dos candidatos em Química. E a gente ressalta aqui a questão de número 4, que foi considerada pela equipe de Química a questão mais difícil da prova, uma questão um pouquinho mais complicada da prova, foi a questão de número 4. E finalizando essa maratona de 4 dias de prova, nós temos as provas de português e inglês do vestibular do IME. As provas de português e inglês elas vieram sem grandes novidades. O nível de dificuldade da prova de português, nossos professores consideraram coerentes com o que se esperava. Foram cobrados assuntos como de gramática e emprego de conjunção,
né, significação de palavras, pontuação, coesão textual. A prova de interpretação de texto exigiu, dentro do nível de dificuldade usual do exame, ela cobrou reconhecimento de teses, posicionamento em textos temáticos, como é o caso do texto 1, ou figurativos, caso dos textos 2 e 3. E, além disso, houve uma cobrança interpretativa acerca de intertextualidade, né, conversa entre textos diferentes, né, que foi algo bastante interessante abordado pela prova do IME. Já a prova de inglês, também uma prova no formato que o IME vem abordando, questões de vocabulário, questões de interpretação de texto bem distribuídas, né, com também aspectos gramaticais, aquelas questões finais da prova de produção textual, né, a produção de um parágrafo, também num nível de dificuldade bastante adequado, certo? Então foi uma prova que não apresentou surpresas no seu formato, e também não apresentou surpresas no seu grau de dificuldade. Então, esses 4 dias de prova de segunda fase do vestibular do IME foram 4 ótimos dias, provas desafiadoras, provas de alto grau de dificuldade, como esperado de um vestibular, né, muito forte como é o vestibular do IME. Eu tenho certeza de que o candidato que teve uma boa preparação, o candidato que resolveu provas antigas, o candidato que estudou forte, simulou, conseguiu fazer uma boa prova, conseguiu fazer um bom vestibular. Essa é a nossa impressão, né, a impressão da equipe do Poliedro sobre o vestibular segunda fase do IME de 2016. Nós esperamos que você tenha tido um bom desempenho, que você tenha feito uma boa prova. Né? Aos vestibulandos que estão em preparação, não deixem de acessar o site do Poliedro Resolve para ver todas as questões comentadas por nossos professores, todas as resoluções. É bastante interessante, bastante importante na sua preparação isso. Então, fica aqui o meu desejo de sucesso para quem fez essa prova, né? Que possa comemorar aí uma aprovação. Desejo também muita força para os próximos vestibulares que vão acontecer, né? Alguns vestibulares, como o vestibular do ITA, que vai acontecer em dezembro de 2016. Então, desejo a todos muito sucesso, muita força nessa preparação na reta final. Obrigado!